presidente Jair Bolsonaro tem percorrido nas últimas semanas diversos estados brasileiros: Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará. Com 26 estados e o Distrito Federal, o Brasil é continental e só a Rússia é muito maior que o Brasil. Viajar um continente desse tamanho e ser ovacionado por onde passa, como acontece com o presidente do Brasil, é um fenômeno raro nos dias atuais. Porém, cada vez que abro notícias veiculadas pela mídia para saber o que o presidente da República foi fazer na viagem para tal estado, o assunto mais importante tem ficado nas entrelinhas. A manchete invariavelmente é esta: Bolsonaro sem máscara causa aglomeração em viagem para... Ora bolas, o que a mídia quer esconder? Deixando de lado os motivos das viagens, o que a mídia tenta esconder é a aclamação ao líder maior de um povo que acordou. Bolsonaro representa o renascimento do sentimento de patriotismo e a indignação de uma nação com todos os erros de políticos de outrora e de agora. Bolsonaro representa o grito de liberdade de um povo que a mídia tenta esconder noticiando futilidades secundárias. Bolsonaro é a grande chance que a classe política brasileira tem de fazer a correta leitura do que realmente deseja o povo brasileiro e de como um político pode ser, sim, aclamado pelo seu povo. O que mais quero no meu país é que ele, com seu potencial, realmente seja colocado no local de destaque que ele merece. O grande problema para a extrema imprensa desmamada é a existência da internet, que acabou com o monopólio da informação. Sem a internet, jamais saberíamos que o Nordeste, assim como o Brasil todo, está ao lado do presidente. É por isso que a censura que estão tentando implementar nas redes sociais virou questão de sobrevivência para eles. A retomada da economia é outro duro golpe nos que torcem contra o Brasil. Olha do que nos livramos, enquanto o Brasil dá sinais claros de recuperação da crise econômica provocada pela pandemia de corona, a vizinha Argentina vai se deteriorando, afundando, seguindo os passos da Venezuela com intervenção estatal na economia, preços artificiais, estatizações, expropriações e tudo mais daquela velha receita infalível socialista comunista, que não tem como dar certo, como de fato nunca deu, em nenhum lugar do planeta. Por aqui, mesmo com todas as forças contrárias ao governo Bolsonaro, mesmo com todo o aparelhamento decorrente das décadas de corrupção nos desgovernos canhotos, mesmo com as sabotagens constantes contra os projetos do governo, na tentativa desesperada de desgastar e derrubar o presidente da República, mesmo com o establishment usando todo o seu poderoso mecanismo para empurrar o Brasil no abismo, o país vai reagindo e se recuperando. O grande sinal de recuperação veio de onde deveria vir, na geração de empregos. Depois de vários meses extinguindo postos de trabalho por causa da pandemia, o país voltou a criar empregos formais. Foram abertos 131 mil postos de trabalho com carteira assinada no último mês. Em julho, nós conseguimos mais 100 mil empregos. Quando estávamos perdendo tudo com a pandemia, a economia começa a reagir. Essa foi a primeira vez desde fevereiro que o emprego formal cresceu, após serem fechadas perto de 1.100.000 vagas. A queda foi abrupta, foi muito rápida no início. A volta é um pouco mais lenta, mas ela é segura. Então, nós podemos observar que houve uma destruição primeiro de 900, depois de 300, depois de 30 e agora uma criação de 130 mil empregos. Então, nós estamos bastante animados com isso. É a primeira geração líquida de impostos, de empregos. O mais importante é que é um patamar de criação de empregos acima de 1 milhão, né, de novos empregos, de admissões, e isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V. O presidente utilizou suas redes sociais para celebrar os dados. Ao comentar o resultado positivo, o chefe do executivo fez questão de afirmar que o país está voltando à normalidade. Em julho de 2020, o CAGED apresentou um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho. O grande destaque foi a indústria de transformação, em especial a fabricação de produtos alimentícios e a construção civil. É o Brasil voltando à normalidade.
e a tendência é acelerar a retomada para recuperar o tempo perdido. Para isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prepara pacote de renda, obras e estímulo ao investimento já nesta semana. O pacote Big Bang, como é chamado internamente pelo Guedes, em referência à teoria de criação do universo, vai antecipar o programa Renda Brasil para este ano e combinar medidas de corte de despesas, obras públicas, estímulo ao emprego, atração dos investimentos privados e privatizações. O pacote é visto como uma espécie de Lego que vai se encaixando ao ritmo político do Congresso nos próximos meses. O programa Pro Brasil foi amplamente reformulado. A ideia é focar em marcos regulatórios que já estão no Congresso: gás natural, lei da falência e navegação na costa brasileira, para ampliar a participação da iniciativa privada e liberar 4 bilhões do orçamento neste ano para obras. Para garantir a manutenção do teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação, o pacote vai propor uma série de medidas que podem abrir espaço entre 20 e 70 bilhões. As medidas serão inseridas numa PEC do Pacto Federativo no Senado, conjuntamente com o Orçamento da União. Nunca podemos nos esquecer: tudo, absolutamente tudo, depende do Congresso Nacional. Por isso, a pressão popular sobre os deputados e senadores é fundamental. O ministro Paulo Guedes está confiante na rápida retomada da economia. Aquela frase dele de que o Brasil vai surpreender o mundo não é da boca para fora, é confiança no trabalho e pode render a ele um Nobel de Economia. Escreve aí. Isso é uma notícia extraordinária, depois de abril, maio, junho, 3 meses com destruição líquida de empregos, retomamos o ritmo de criação de empregos na economia. Então está se confirmando uma hipótese de trabalho nossa desde o início. Primeiro, que o Brasil ia cair menos do que estava sendo previsto, que o PIB brasileiro pode cair aí 4%, um pouco acima de 4%, mas praticamente a metade do que tinha sido previsto antes. E consumo de energia elétrica, arrecadação de impostos, o padrão está sendo o mesmo em todas essas dimensões. E agora, no que é o dado mais importante, que é a criação de empregos. Todos esses dados têm saído com um padrão semelhante. É um V. É um V, mais um V da Nike. A queda foi abrupta, foi muito rápida no início. A volta é um pouco mais lenta, mas ela é segura. Então, nós podemos observar que houve uma destruição primeiro de 900, depois de 300, depois de 30 e agora uma criação de 130 mil empregos. Então, nós estamos bastante animados com isso. É a primeira geração líquida de impostos, de empregos. O mais importante é que é um patamar de criação de empregos acima de 1 milhão, né, de novos empregos, de admissões, e isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V, porque os diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira. Enquanto os países até mais avançados, que também gastaram muito dinheiro, como os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que mais gastou no combate à crise, eles perderam 30 milhões de empregos em 5, 6 semanas, enquanto nós estávamos preservando 11 milhões de empregos nessas 5, 6 semanas que eles estavam demitindo. Nós perdemos também, como eu disse, 900 mil, depois 300, quer dizer, 1 milhão e 200, depois mais 30 mil, 1 milhão e 230 mil empregos destruídos no mercado formal, enquanto eles estavam destruindo 30 milhões de empregos. E agora, daquele episódio para agora, o benefício emergencial já favoreceu quase 16 milhões, mais de 15, quase 16 milhões de trabalhadores que tiveram seus empregos preservados graças ao programa de benefício emergencial. Eu diria que talvez tenha sido o nosso programa mais efetivo em termos de gastos, preservar 16 milhões de empregos, gastando 20 e poucos bilhões de reais, foi isso mais ou menos o que a gente gastou até agora. O programa está tendo tanto sucesso, tanto êxito, que nós vamos estender aí por mais 2, 3 meses, não é isso? 2 meses, ministro. Por mais 2 meses, para justamente continuar preservando esses empregos, enquanto a economia brasileira faz essa volta em V e continua gerando empregos.